Você já parou para pensar que o preconceito pode vir de onde menos se espera? Recentemente, uma produtora de conteúdos, uma influenciadora aqui do sul do Brasil, gravou um vídeo com o seu bebê e sua família. Isso, claro, sem imaginar a onda de ataques que viria depois. O motivo? As características germânicas de sua família, principalmente do seu bebê. Comentários carregados de ódio escancararam o lado sombrio da internet brasileira. Um preconceito silencioso, mas real, contra descendentes de imigrantes europeus. Mas como isso aconteceu? E principalmente o que revela sobre a sociedade onde vivemos. Mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Como fazer um bebê alemão? Adicione um casal com um sobrenome difícil de pronunciar. Milbrat. Mas eu não sou um alemão, eu sou um polaco. Mora em Pomerode e é alemão. É Steinsack. Como? S-T-A-I-N-Z. Adicione os ingredientes, misture bem e deixe assar por 9 meses. Agora é só conferir os detalhes da receita para ver se o bebê alemão foi produzido com sucesso. Mas fique atento a esses detalhes. Uma pele bem fofinha e bem branquinha, para deixar qualquer lagartixa com inveja. Uns olhos bem azuis, daqueles bem sensíveis à luz, que parecem 2 lâmpadas de LED. E uma cobertura, um cabelinho bem clarinho e levinho. O próprio e autêntico bebê alemão. Esse aqui até nasceu em Pomerode, a cidade mais alemã do Brasil. Compartilhe esse vídeo se você achou o bebê alemão uma fofura. No Brasil, quem tem características germânicas comumente é chamado de alemão por apelido, e isso é no país inteiro. E geralmente não interessa se a pessoa realmente tem origens germânicas ou não. Isto é, no Brasil inteiro, uma pessoa com essas características jamais será chamada de germânico, mas sim de alemão, que é exatamente o que quis dizer o vídeo da Jennifer Milbrat, uma influenciadora aqui do sul do Brasil, a qual ajuda as mulheres a terem uma maternidade mais fácil. Recentemente, nessa semana, segunda-feira, dia 3 de fevereiro, a influenciadora foi alvo de discurso de ódio, de várias críticas, ao postar um vídeo intitulado Como Fazer um Bebê Alemão, o que evidentemente era uma brincadeira até mesmo pelo tom de comédia do vídeo. Aliás, no vídeo ela mesma diz que quem nasceu em Pomerode, que é a cidade nacionalmente reconhecida como a cidade mais alemã do país, sempre é considerado alemão. E isso independe da descendência da pessoa, já que até mesmo seu marido, o qual tem origem eslava, também é chamado de alemão, o que reforça ainda mais o tom de comédia do vídeo. Isto é, você não deve levar isso a sério, não se tiver ao menos meio neurônio na cabeça, que é o que falta para muito brasileiro por aí. Após o vídeo ganhar repercussão nas redes sociais, a influenciadora de origem germânica, Jennifer Milbrat, não venha você me dizer agora que esse sobrenome é português, africano e indígena, afirmou ter sido chamada de racista e sofrendo uma série de ataques. O que é engraçado, pois as pessoas que atacaram sem nenhum pudor, até com xingamentos muito mais pesados, os quais eu nem posso dizer aqui, são geralmente as mesmas pessoas que dizem estar lutando por um mundo melhor, por igualdade, amor, fraternidade, todas essas coisas aí. No entanto, portam-se imediatamente como cães ferozes, prontos para estraçalhar qualquer um que os incomode de alguma forma. Agora eu me pergunto, será que se a influenciadora estivesse no meio dessas pessoas, ela e o seu bebê seriam linchados em nome do amor, da igualdade, da fraternidade entre todas as pessoas? Esse, aliás, é um comportamento que me lembra muito os revoltosos da Revolução Francesa, os quais, na promessa de um mundo melhor, instalaram o reino do terror, o qual é até mesmo difícil determinar o número de mortos pela liberdade, igualdade e fraternidade. A verdade é que, se considerarmos todas as mortes causadas pelos eventos revolucionários, as estimativas podem ultrapassar as 800 mil vítimas. É verdade que, se fosse o caso da influenciadora defender seriamente que o seu filho fosse alemão, isso poderia sim ser contestado, porque a Alemanha, igual à Itália, adota o Ius sanguinis, isto é, a cidadania por sangue.
e só é alemão quem de fato nasce na Alemanha. De modo que quem é nascido fora precisa solicitar o reconhecimento da cidadania alemã. E depois de ter sido reconhecido, se for o seu caso, se você foi reconhecido, sim, mesmo tendo nascido no Brasil e permanecendo a sua moradia no Brasil, você também é alemão. O Brasil, sabemos que não funciona assim, o Brasil adota o Ius Scholiss. Isso significa que todo mundo que nasce no Brasil automaticamente já é brasileiro. No entanto, repito, não foi isso que a influenciadora quis dizer, ela simplesmente fez uma brincadeira. O bebê é, na verdade, de nacionalidade brasileira, como todos nós, mas de origem germânica e eslava. Pois é preciso lembrar que, apesar de existir a nacionalidade brasileira, porque existe um país chamado Brasil, não existe uma etnia brasileira, nem no sentido biológico e muito menos antropológico. Pode-se falar de uma identidade étnico-cultural brasileira que se desenvolveu ao longo do século e gerou um povo com características próprias, uma mistura entre indígenas, africanos e europeus. No entanto, muitas pessoas no Brasil não fazem parte disso. Eu mesmo não faço parte disso. Meus pais, dos dois lados, eram italianos do Vêneto. Isso significa que eu não tenho elemento indígena e nem africano para me sentir parte dessa tal identidade étnico-nacional. Mas, mais uma vez, brasileiro não é etnia, mas pode-se sim falar de uma identidade étnico-cultural. Aliás, se você é uma dessas pessoas que gosta de dizer se nasceu no Brasil é brasileiro e ponto, primeiro certifique-se se a pessoa não tem a sua cidadania reconhecida também em outro país, porque nesse caso você está enganado. Em muitos vídeos, aliás, aqui no canal, diversas pessoas já me disseram: ah, você não é vêneto nem italiano, você é brasileiro porque nasceu no Brasil. Errado. Sim, nasci no Brasil, sou brasileiro, obrigado, mas assim como muitos, tenho minha cidadania italiana reconhecida. Isto é, tenho dupla cidadania. Sou cidadão brasileiro e também sou cidadão italiano de papel passado. Isso significa que quando você fala isso para uma pessoa que tem dupla cidadania, você está dizendo bobagem por mera ignorância sua. E caso você seja descendente de italianos e queira reconhecer a sua cidadania, então entre em contato com a Alma Cidadania com o meu código Lenguamare 2025 e você consegue aí desconto para o seu processo. E claro, ainda de se considerar outra coisa, se a mãe, a influenciadora no caso, talvez se ela tiver a sua cidadania alemã reconhecida, então é muito provável que o bebê seja alemão também, mas você não sabe disso, não é? Seria importante saber disso antes de xingar. Então a influenciadora teve que gravar outro vídeo lançado na quarta-feira para, assim como dizia Chesterton, tentar provar que a grama é verde. Como um vídeo fofinho com o meu bebê virou palco de militância. Eu mirei na fofura e acertei na militância. Deixa eu contextualizar para vocês. Eu gravei um vídeo com meu bebê, dizendo como fazer um bebê alemão. Por quê? Porque aqui no Sul, nós temos o costume de chamar pessoas brancas, loiras, de olhos azuis, de alemão, indiferente de que etnia elas são descendentes. Além disso, a gente é sim descendente de europeu, descendente de alemão, descendente de polonês, descendente de italiano, e a gente mora sim na cidade mais alemã do Brasil, onde aqui a gente preserva muito a cultura alemã, inclusive a língua alemã é até ensinada nas escolas para as crianças. Só que virou uma chuva de discurso de ódio. Por que as pessoas adoram levantar a bandeira que o Brasil é um país diverso, miscigenado, que realmente é, que a gente tem que valorizar várias culturas do nosso Brasil. Mas quando a gente levanta a mão e fala assim, olha como eu gosto da minha cultura, olha como é lindo o meu bebê branco de olho azul, a gente é chamado de racista, inclusive de... Por que eu não posso ter orgulho da minha cor? A minha cor da pele é a cor da pele do meu pai. Esse pai que trabalhou tanto e ralou para dar uma vida digna para minha família. Que é a cor dos meus avós, que é a cor dos meus ancestrais, que lutaram tanto para construir essa região tão próspera como é o Vale Europeu, aqui no sul do Brasil. Por que as pessoas devem e têm orgulho de sua pele negra, de sua pele mulata, da sua história, do Nordeste do Brasil, mas quando aqui no Sul a gente levanta a mãozinha e fala, olha, eu tenho orgulho da minha descendência europeia, olha, eu tenho orgulho dos meus olhos claros, olha, eu tenho orgulho do meu povo, aí a gente é racista. Se a gente quer apoiar a diversidade cultural, a gente tem que apoiar ela no todo. Por que só é cultura quando não é uma cultura branca? Por que uma cultura europeia é racista? Eu não estou desmerecendo a cultura, a pele, a etnia de ninguém. Na verdade, Deus criou todos nós como seus filhos e Deus adora um Pantone colorido de cor. Ele criou todas as etnias, cores e formas variadas e todas as pessoas são filhas dele.
E não é porque eu falei que ele é alemão que ele de fato é alemão, é uma brincadeira. É uma brincadeira em relação a um costume da nossa região de chamar pessoas com essas características de alemão. E sim, é claro que todos nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros, brancos de olhos azuis, que carregam na pele a cor dos nossos antepassados, que lutaram e trabalharam muito para construir essa região, o Vale Europeu, que é uma das regiões mais prósperas e com maior IDH do Brasil. Eu tenho muito orgulho da minha cor, da minha descendência e da história do meu povo. E se você tem problema com isso, o problema é com você e não comigo, porque eu respeito, amo e admiro todas as culturas e etnias, principalmente a minha, que faz parte da história dos meus familiares, dos que vieram antes de mim e a história dos meus filhos. Está aí então, mais uma vez explicitada a hipocrisia dos verdadeiros preconceituosos do Brasil, aqueles que só aceitam que o país tem apenas uma única história, uma única cor e uma única cultura. E por que eu quis trazer esse assunto nesse vídeo aqui? Simplesmente para que você veja a importância de estudar, ser e defender a nossa cultura. E é por isso mesmo que tanto falo para você que, se for descendente de vênetos, a importância de você também aprender a língua, a nossa cultura, a língua dos nossos ancestrais. Novamente, eu deixo o link do meu curso aqui nos comentários, assim como o meu curso de latim. O latim é a língua mãe de todas as línguas neolatinas, inclusive do português. Isto é, a base da cultura ocidental europeia. Os links estão sempre aqui abaixo. Agora me deixa aqui nos comentários o que você acha dessa gente que vê problema em tudo. Será que eles realmente estão certos ou é só um modo de eles tentarem impor o que querem para os outros? E se você quiser saber os problemas que esse cavalo de Troia disfarçado de diversidade traz para dentro das sociedades, então eu aconselho que você veja esse vídeo aqui.